Porque se eu entregar confiado tudo nas mãos de Deus, Ele não é Deus suficiente para conhecer o que é melhor para você do que você mesmo? Ele não é Deus suficiente para saber que Ele te criou com um dia, data e hora marcada, e Ele sabe o tempo que Ele tem sobre você? Ele sabe o que te dá, o que não dá? Ele sabe o que tirar? E como Ele está dizendo, filho, me dá isso. Eu falo, mas eu dá o que, Senhor? Ele fala, dá-me o teu coração. Senhor, mas como é que eu posso te dar o teu coração? Meu coração está desejoso, cheio de tantas vontades, de tantas coisas. Aí ele está dizendo, essas coisas estão falando mais forte do que eu. Você está desejando mais essas coisas do que a minha presença. Você está querendo mais dessas coisas deste mundo do que eu esteja no seu coração. E aí quando ele está dizendo, o que você vê? Para de olhar para fora e olha para dentro. Nós estarmos cultuando aqui, falando e engrandecendo, honrando o nome de Deus, é ótimo e maravilhoso. Mas você quer ver um lugar onde você vai adorar a Deus? No seu quarto, sozinho, quando você estiver olhando para nada. A tua mente vai viajar a milhão, com tanta luta e adversidade, e você vai ficar ali, e o teu coração, e você vai ficar... E aí você vai começar a pensar, falando, mas como é que eu venço isso? Aí você vai começar a buscar, Senhor, se o Senhor não entrar na minha vida, se o Senhor não mudar essa circunstância, eu nada poderei fazer. Se o Senhor não atuar em meu favor, Senhor, ai de mim. E isso que eu entendo que Deus está nos mostrando nesses dias. Que a igreja está expressando, sabe o quê? O mesmo comportamento do mundo. A igreja dos dias de hoje, como bem diz o pastor ali, a geração de Jó era mais pura. Não tinha toda essa parafernália criada, as invenções pelas mãos do homem. Ah, mas isso aí foi tudo feito do homem, do saber do homem? Não. Eu falei, Deus não está nem um pouquinho. Eu falei, até esses tempos atrás, eu estava numa ministração falando para uns jovens, e eu falo, vocês, né? Eu até falo para jovens, mas isso não está tão jovens não, embora eu não estou vendo aqui na mão de... Estou vendo na mão de um só, até agora. Sobrou só para ele. Eu só estou vendo ele com o celular aqui, né? Mas eu creio que vocês também têm. Tá? Então não vem falar para mim que não tem, não, que vocês estão aí escondidinhos. Tem gente que está com ele no bolso, dentro da bolsa, né? Ou está lá em casa, ou se eu perguntar agora, vai falar que não tem. E aí você se maravilha com o celular, né? Com o celular, como, nossa, nós falamos hoje com o mundo. Você tem acesso a tantas coisas, você faz isso e aquilo, e aí Jesus fala e olha para mim. Fala, vocês são muito inocentes, né? Jesus, quando o homem nem sabia o que era Wi-Fi, Jesus curou, né, por Wi-Fi. Jesus transportou um homem de um lugar para o outro sem Wi-Fi, sem internet. Você fala, mas como? Você vai lá em Atos dos Apóstolos e tinha lá um dos evangelistas descendo num lugar, numa carruagem, e de repente o camarada estava em dúvida sobre um texto, e aí o cara começa a evangelizar ele, e ele evangeliza, e ele fala, então, o que isso impede de eu ser batizado? Nada, você confessa e crê que Jesus é o Senhor? Creio, então desce aqui, te batizo. Batizou, o cara sumiu, foi transladado, levado para um outro lugar. Não tinha internet nem Wi-Fi, Jesus transportou o cara. Aí você fala, então faz isso hoje com o celular. Manda alguém de um lugar para o outro. E naquela época Jesus nem nada disso tinha. Então você sabe o que tem muito a fazer? Aprender com ele. Quando você está se vangloriando de celular, ele está dizendo, ó, eu curei, transladei, mutei uma pessoa de um lugar para o outro, eu fiz cura à distância, eu nem toquei em ninguém e lá já foi curado, eu ressuscitei uma menina lá na onde que já estava morta. Sem internet. E você se vangloriando por causa da internet. E aí você fala assim, mas e o que está acontecendo então? O que você está dizendo que a igreja está como o mundo? Aí o que eu quero dizer é a mesma questão de comportamento. A igreja está expressando o mesmo comportamento do mundo. Uma geração que está imediatista, consumista, insaciável e na busca pelas coisas instantâneas. Por quê? Porque eu estou sendo movido e conduzido
por coisas que me trazem toda a facilidade do mundo. Vocês saíram lá de Amontada, agora há pouco vieram numa caminhonete em quantos? Paulo levou quantos meses para sair de um lugar e chegar no outro? E ainda passou por quantos naufrágios? Né? E depois chegou a nado e ainda foi para uma ilha e depois ainda a cobra falou, eu vou matar esse cara. Falou, o cara escapou do naufrágio, foi picado por uma cobra, foi do mar açoitado e saiu vivo. E vocês saíram de Amontada, chegaram aqui acho que em meia hora, né? Um pouquinho mais, né? É um pouquinho mais. Eu saí ali do Tucuns e cheguei aqui em 15 minutos. Quer dizer, eu não vinha voando não, tá? Se tivesse radar ali, eu tinha tomado multa, mas não tinha, não. Não, eu vinha devagar. Eu gastei uns 20 minutos, meia hora também. Mas o que eu quero dizer com isso? Facilidade demais. Nós, na igreja, estamos tendo o mesmo comportamento, facilidade. Senhor, me dá, me dá, me dá. É como aquela criança que só tem uma fala. Me dá, me dá. Se não me dá, eu deito no chão, eu rolo, eu bato as perninhas, eu fico sapateando. Você já viu isso em alguma coisa, né, no mercado, né? A minha esposa, quando viu um menininho nesse numa prateleira, ela falou, me segura, porque senão eu vou bater na mãe. O menininho sapateava ali na prateleira, eu quero. E aí Deus olhando e falou, ó, igualzinho a minha igreja. Me dá. Se o senhor não me dá, eu não vou mais, não frequento mais, não ouço mais, não canto mais. Não... Mesmo comportamento. Criança mimada. Criança. E Deus fala, vocês já deveriam estar comendo um alimento mais sólido, vocês já deveriam estar falando que eu vim salvar, curar e libertar os perdidos. E vocês estão aqui com uma palavrinha só de me dá. Por quê? Porque o mundo está nos ensinando todas as facilidades. Eu quero andar, eu monto num carro, vou no posto, encho o combustível e vou para onde eu quero. Comida, eu não sei se aqui tem, mas deve ter. Com certeza vocês não estão fora assim. Até o pessoal lá de onde nós viemos fala, onde vocês estão mesmo? Eu falo, nós estamos aqui no Ceará. Você está louco? Até eu estava perguntando para o Everton, o Ceará está fora do mapa do Brasil? Porque o pessoal acha que eu estou louco. Porque nós viemos para cá e o pessoal falou, ó, você tá louco? O que você foi fazer aí? Eu falei, rapaz, quando você conhece a Deus e resolve obedecê-lo, você vai para onde Ele te manda. Mas uma coisa que eu aprendi é, você vai pedir um lanche ou algo numa lanchonete ou num restaurante, se passou mais de 10, 15 minutos, você vai para os tamancos já com a pessoa. Você fala, eu pedi faz tanto tempo e ninguém me atende. Cadê a paciência? Cadê a tolerância? Cadê? Não, eu quero imediato. Se alguém te demorar para te dar alguma coisa, você já vai procurar o gerente. Você já reclama. Vestimenta. Você vai e compra, usa, veste o que você quer, como você quer, aonde você imaginar. E aí, o que eu vejo na palavra de Deus, quando Ele fala para nós é Filipenses 4, 6 e 9. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas Ele está falando isso para quem? Para aqueles que não conhecem a Ele ou para aqueles que conhecem? Porque Ele está dizendo, não andeis ansiosos por coisas. Mas o que é que nós estamos andando? Ansioso por coisas. E aí, eu falei, mas então tá bom, eu não estou ansioso pelas coisas. Aí eu falei, mas então eu estou escape dessa. E aí o próprio Jesus vem em Mateus capítulo 6, versículo 25 e diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então agora acabou, eu não posso estar ansioso por coisas, mas também não posso estar ansioso pela minha vida. E as coisas que eu mais estou perturbado, estou sendo incomodado, é na minha vida. E Jesus está dizendo, não andeis ansiosos pelas coisas da sua vida. Porque bem sabe o vosso Pai de todas elas. E não pode suprir cada uma delas. Então o que ele está dizendo? Busca o seu Pai, busca o Senhor, olha para dentro, enxerga o teu coração, enxerga Deus e as demais coisas vos será acrescentada. Porque ele diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém.
Bom, eu acho que ninguém aqui está nesse patamar, tá? Então, eu estou falando lá da minha cidade, lá, o povo de lá, que precisa ter esse entendimento. Mas as pessoas não precisam expressar esta forma para com Deus na sua casa. Mas sim, Deus, eu anseio por ti mais do que todas as coisas. E para que nós possamos já caminhar para um contexto final e entender o que é que nós vemos. E aí eu quero te apresentar uma visão, uma leitura do que eu pude enxergar naquilo que Deus nos concedeu ver com relação ao que está à nossa volta. O que eu vejo hoje nas pessoas, na sociedade, seja em qualquer lugar onde nós estivermos. Se você liga a TV, se você olha o celular, se você olha em qualquer outro desses meios de comunicação, se você olha na sua vizinhança, e para não ir muito longe, então, se você olhar no seu círculo de relacionamento familiar, e para ser mais específico, para olhar na sua casa, e para ser mais específico, para olhar em você, então aí eu vou perguntar, em algum lugar você tem percebido algo desse nível? Eu vejo uma sociedade que está num nível gigante de ansiedade, cheia de coisas e anseios. E totalmente vazias espiritualmente. As pessoas estão querendo, desejando, ambicionando tudo. Mas aí quando você olha para elas e pergunta, tem algo espiritual aí? Tem alguma coisa de Deus aí dentro? Pelo menos a vontade, o desejo, o anseio. Ah, pastor, o senhor está falando coisa e não era isso que eu queria, não. Eu vim aqui para ouvir que o senhor ia falar que Deus ia mandar descer fogo do céu e que isso e aquilo, e que ia dar um milagre e eu ia sair daqui carregado com as mãos cheias de bênção. Eu falei, e você pode, ainda dá tempo. Se você entender o que você vê, eu te digo que ainda dá tempo. Porque sabe de uma coisa que eu aprendi na Bíblia? Que Jesus veio e fez toda uma obra. Jesus caminhou, levantou alguns homens para caminhar com ele, não prometeu nada, falou, vocês me seguem. Só me seguem. Eu não vou dizer para vocês onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu creio, o que eu deixo de crer, vocês só me seguem. E esses homens concordaram. E aí, no final de tudo, Jesus cumpre ali o propósito, vai para a cruz, morre, os caras desacreditam, alguns já pensam em desistir, voltam para trás, outros ficam ali ainda, vamos tentar mais um pouco, vamos ver se é certo ou não. E aí, será que foi verdade isso? Será que ele era o Cristo mesmo? Será que estava verdade tudo aquilo que ele estava dizendo? Será que Deus mesmo estava nesse negócio? E aí eu trago para nós aqui, será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está aqui mesmo? Será que tudo que está sendo feito aqui está fazendo com a vontade de Deus? Será que isso? E aí eu quero dizer para você que Jesus falou, ó, eu vou morrer, vou na cruz e eu vou ser crucificado pelos homens e eu vou pagar pelos seus pecados, mas saibam de uma coisa, no terceiro dia eu ressuscitarei. Mas aí, fala para mim, havia fé nos corações daqueles homens para crer? Eu digo para você que eles estavam igualzinho eu e a você. Eles estavam esperando o domingo para ter certeza. Não vai falar para mim que não, os caras estavam fervorosos, garrados ali, falando, não. Os caras estavam temerosos, ó. Se domingo passar, segunda-feira, todo mundo da linha corre, se joga, vai embora, porque não era verdade. Mas aí eu vou dizer para você, quando eles pensaram em ir saber se era verdade, o próprio dono da verdade já veio e se apresentou a eles e disse, toca aqui, ó. Você tem fé? Só que aí agora veja o que eu entendo nesse contexto, é quando Jesus chama, fala, é verdade o que eu fiz por vocês. Só que agora vocês vão e espera lá. E aqui que eu quero trazer nesse contexto. Você fala, mas não aconteceu nada na minha vida. Você está trazendo uma palavra que eu ainda estou aqui com as mesmas lutas, as mesmas angústias que eu estou vivendo e eu vim em busca de uma resposta. E aí uma coisa que eu quero te dizer é quando você vai em Atos 2, capítulo 2, diz assim, e de repente... E aí o que eu quero dizer para você? O de repente de Deus demora. Mas quando ele acontece,
não dá nem tempo de ver. O de repente de Deus é você estar aqui e ainda antes de você chegar na sua casa, ainda antes de você reclinar a sua cabeça, Deus pode mover e agir a teu favor e tudo mudar na sua vida. Então o de repente de Deus pode acontecer num estalar de dedos que você nem se dá conta. Então não permita que a dúvida paire no seu coração. Será que Deus pode? Ele não fez ainda, porque ele está aguardando o seu coração se encher, tamanho da presença dele, que nada impedirá ele de mover e agir a teu favor. Então, o de repente de Deus demora, mas quando acontece, é de repente. E aí ele não vai te avisar. Filho, prepara, fica arrumadinho aí, senta, tá? Pega a Bíblia, fica ali, bota um óleo, bebe uma água, porque se o negócio esquentar, você vai tomar. Não. Mas Deus, mas já foi? Você não viu? E aqui fala, de repente veio do céu um vento impetuoso e tocou, e labaredas de fogo tocaram em todos eles, e todos eles tiveram seus olhos abertos, e então entenderam que o verdadeiro Deus havia vindo no meio deles e habitado como homem. E é esta proposta que eu quero trazer para você nestes dias. Mas por que eu não estou conseguindo, pastor? Por que eu não estou andando nesse mesmo pensamento? Né? Por que eu não estou, vamos dizer assim, eu não estou conseguindo caminhar na linha desse seu pensamento? E aí o povo já finalizando isso, e você nunca acredite com um pregador quando ele está falando que está finalizando, sabe? Porque ele leva mais uma hora, meia hora. Então você fala, ó, acaba logo, que aí eu já vou entender que você está acabando mesmo. Mas eu só vou acabar a hora que o tempo de Deus falar, ó, chega. Mas não se preocupe que Deus não vai demorar muito, não. Você deixou alguma coisa no fogo? Deixou? Se deixou, corre lá, apagar ou liga, manda alguém. Não? Senão vai encontrar queimado. Mas é melhor comer um arroz e um feijão queimado. Não, aqui vocês comem, né? Arroz e feijão também, né? Porque eu tô lá em casa, tá uma do luta lá. Eu quero comer as coisas daqui, né? Do Ceará. E a minha mulher nada. A minha mulher só quer comer coisas paulistas. Tá difícil lá. E a melhor comida, né? Então, eu tô lá querendo louco para comer tapioca e essas coisas. E ela, não. Vamos, nós achamos aqui o que tem lá. Eu falei, tem, mas... Bem... O que eu quero dizer é, todos nós estamos correndo de um lado para o outro. E quando você pergunta a cada um tem a sua justificativa. Cada um tem um escape. Mas por que você está correndo tanto para lá, para cá? Por que isso é assim, assim? Não, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Todos nós temos justificativa. E aí? Eclesiastes 1 e 2 vai falar assim. Mas ao invés disto, as pessoas deveriam estar buscando a Deus. Mas não, elas estão correndo de um lado para o outro, em busca das suas realizações. E quando elas alcançam e atingem o resultado, aquilo já não as preenche. Porque aí elas abrem novas propostas para continuar nessa correria. Para começar a buscar de novo. E assim vai. E quando ela menos se dá tempo, cumpre-se o versículo. Que você não lembrou que a sua vida era como o vapor da neblina. Quando a Bíblia diz vapor da neblina, é aquele que de manhã, o sereno, quando você abre a porta aqui, embora eu já descobri que aqui o dia ele acorda mais cedo, né, e dorme mais tarde, né? Uma época do ano. Não é época do ano? Ah, então eu preciso ouvir numa outra hora, porque eu só vi nesse tempo e eu vi só esse lado. Porque aqui é bem mesmo. Eu liguei para minha filha lá, ela falou, aqui tá sol ainda. Eu falei, aqui já tá escuro que não dá para ver mais. Mas a Bíblia fala que nossa vida é como um vapor, ou seja, quando você menos olha, já passou. E aí você gastando a sua vida correndo atrás disso e daquilo outro. E esqueceu de buscar aquele que tudo pode.
E aí, o próprio evangelista aqui, o apóstolo Tiago, também diz no capítulo 4, versículo 14. Ora, não sabeis que o que acontece hoje acontecerá amanhã e voltará a acontecer de novo? E assim vai, e a vida vai e volta, e você está correndo, como diz então ali o provérbio, como que correndo atrás do vento. Você está buscando uma coisa, consegue, aí você abre e busca outra, e assim vai, e assim vai, e assim quando você se dá conta, passou a vida toda. E aí o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela a vida eterna. Você está trabalhando, gastando todas as suas forças, energia, pelo aquilo que perece. E aí ele fala, o vosso Pai não os conhece e sabe que você tem muito mais valor do que as vestes que você usa, do que a comida que você come, que Ele não cuidaria de você em todas estas coisas. E agora sim, eu quero concluir que se nós entendermos isso, então hoje você sai daqui com a resposta que você veio buscar. Que você vai encontrar sim Deus do lado de dentro, da onde você tem olhado. Você fala, mas e a minha necessidade? E aí eu repito para você o que a palavra diz: e o vosso Deus vos suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Amém. Mas ele não vai fazer trovão, sinal, barulho, nada. É no de repente, no silêncio. Bem quietinho. Entendeu? Deus não é como o som de lata vazia. Não. Ele vai fazer e você só vai olhar e dizer, realmente Deus é Senhor da minha vida. Porque Ele conhece e por inteiro. Amém. E aí então eu fecho já esse texto com a palavra que ele está dizendo para esses dias. Tá? E agora quando eu falo fecho, realmente eu fecho. No livro de Ageu, tem uma visão que Deus dá a um outro profeta. E nesta visão que Deus permite ali o profeta enxergar, ele está dizendo: fala a Zorobabel, fala a Josadaque, fala ao povo. E aí eu transcrevo isto para os nossos dias. Aí nós podemos pegar essa palavra e transportar para os nossos dias. Quando Deus está dizendo assim, ó, a culpa do que nós estamos vivendo, aí você mesmo às vezes já tem dito para isso ou já tem ouvido. A culpa do que eu estou vivendo é o governo. A culpa do que eu estou vivendo é o sacerdote, é a igreja. Ou a culpa do que eu estou vivendo é a sociedade, é o povo. E aí Deus está dizendo para o profeta, ó, fala ao governador, fala ao sacerdote e fala a todos os povos. Que em breve o Senhor se revelará a esta terra e todos saberão que eu sou Deus. E todos conhecerão quem serve e quem não me serve. Esta é uma palavra que Deus está trazendo para esses dias. Ele vai vir para uma igreja que Ele está estabelecendo. E o que Ele está dizendo é, eu quero encontrar você no meio daqueles que eu escolhi, elegi para me representar. Porque eu suprirei todas as vossas necessidades, mas nenhuma delas falará tão alto no seu coração do que a minha presença. E eu digo para você que é tudo isso que você precisa, a presença de Deus no seu coração. Então, se você entender isso, saiba de uma coisa, o seu Deus está breve, prestes a vir contemplar a igreja que Ele edificou. Porque o próprio Jesus disse,
eu edificaria uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora, mediante essa palavra, eu quero orar com você. Eu sei que trouxe uma palavra aqui da qual o Senhor tem nos dado como mensagem. Ela é uma sequência de várias outras palavras que Deus tem nos dado. Se você acha que isso aqui foi pesado, então você nem vem para as outras. Tá? Eu te convido, não vá para as outras. Mas esta é só para Deus dizer assim, ó, prepara-te, porque eu estou vindo. Prepara, porque eu estou vindo para uma noiva, para uma igreja que eu edifiquei. Prepara, porque eu estou vindo buscar uma igreja que me conhece, que sabe quem eu sou. Que aí, quando eu lhe perguntar, o que você vê? Eu vejo não mais um cordeiro. Eu não vejo mais um homem derrotado na cruz. Mas eu vejo o leão da tribo de Judá, que vence para todo sempre e que vem para pegar a sua igreja e apresentar ao Pai como uma noiva daquele que foi preparado e adornada. Mais uma coisa eu quero poder fazer nesta noite. Se eu pedisse, você possa se colocar em pé, você faria isso? Porque eu ainda acho que tem a ceia, né, pastor? Vai fazer, né? Então, perdoa-me pelo tempo por falar daqui, mas eu quero orar para que a bênção de Deus